Boa tarde a todos presentes e aqueles irmãos que estão através da plataforma do Facebook nos seus lares para nos acompanhar nesta tarde, para vibrarmos em nome dos benfeitores aqui presente, diretor espiritual também nesta tarde que preparou esse ambiente para nós, para esse encontro, e os irmãos que estão nos seus lares, se desejarem colocar um copo com água, uma jarra, para que mais adiante os benfeitores na prece possam colocar ali as energias salutares para o nosso corpo material e também para o nosso espírito. Vamos iniciar a nossa prece de abertura. Obrigado, Mestre, por este momento. Que possamos, ao retornar para os nossos lares, mais tranquilos, pois saímos de casa para vir buscar o pão da vida. Necessitamos do pão, do alimento para o nosso corpo físico, mas verdadeiro fortalecimento para seguirmos a jornada terrena é o pão que o Divino Mestre nos abastece. Através das exposições, do estudo, deste encontro com Jesus. E aqui estamos, reunidos, na presença desse Pai amigo. Que ao decorrer desse trabalho, os benfeitores possam atender às necessidades de cada um, pois só Ele conhece as necessidades de cada um dos seus filhos. Que nos acompanhe, nos abençoa e possa afagar, aliviar os nossos sofrimentos, as nossas dores, e nos acalentar o nosso espírito para continuarmos a nossa jornada. Esteja conosco, Jesus, e a esses benfeitores amigos, que nos auxiliam, nos protegem, ilumine a cada um de nós durante a nossa vida terrena e após também. Assim seja. Quem vai conduzir a reflexão do Evangelho desta tarde é a nossa colega Leonice, e todos que possam estar conosco, vibrar, refletir sobre esse tema do Evangelho, a necessidade de perdão nas relações familiares. Obrigado. Passo a palavra para Léo. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Aqui então vamos recomeçar um tema que é perdão nas relações familiares. E eu digo recomeçar porque é um tema que tem sido falado aqui com recorrência, porque é importante. Ele é um lastro fundamental nas relações humanas e sociais. E nesse sentido, nessa época de Natal, ela é muito especial para a cristandade, e a gente sabe que quando a gente celebra esse nascimento de Cristo, a gente melhor presente poderia dar é com a aplicação daquilo que ele nos coloca, daquilo que ele nos ensina. E o Espiritismo sempre coloca e faz ressaltar isso, sobre essa importância de aplicarmos os ensinamentos em nós, porque geralmente nós reclamamos da humanidade, reclamamos da nossa família, mas nós temos uma orientação segura, nós temos regras, nós temos o Evangelho, nós temos N meios de nos educarmos os nossos sentimentos e as nossas emoções por esses ensinamentos morais. E se nós nos aplicássemos, nos disciplinássemos naquilo que a nosso entendimento já compreende
nós teríamos relações planetárias, sociais e familiares bem melhores. E nesta época de fim de ano, os benfeitores espirituais sempre nos informam que grande parte de espíritos trabalhadores do bem e da luz descem até a Terra, descem no sentido de se aproximar da psicosfera da Terra, para estimular essas relações benfazejas, essas relações mais equilibradas, chegam em lares, chegam em comunidades, estimulando o pensamento, estimulando a relação positiva, estimulando o aconchego entre as pessoas. E muitas pessoas, às vezes, só se sentem estimuladas em buscar de novo as suas famílias exatamente nesse período, porque tem toda uma simbologia, inclusive com a família de Jesus. Então é uma época bem propícia para nós repensarmos, olharmos com um olhar de carinho, de atenção para as nossas relações familiares. E não só aquela que estão entre as quatro paredes da casa onde eu habito, mas também a relação familiar mais extensiva, como aquele irmão mais difícil que eu não vejo, ou aquele parente que me causou um determinado dissabor, ou até porque me é indiferente, ou ele ou eu, aquelas dificuldades que a gente faz não procurar o outro, mas estão muito relacionadas com essas relações familiares. Então não é só a família nuclear que nós estamos aqui nos referindo, aquela pai, mãe e filhos. Estamos falando na família extensa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filho, primos. E poderíamos estender para a família humana, porque nós, geralmente, como materializado ainda que somos, pensamos na família carnal, do sangue do meu sangue. Se é, eu tenho uma relação determinada. Se não é, eu sou indiferente. A nossa família primordial é a família humana. Mas talvez a gente ainda vai levar um tempo para nos debruçarmos sobre essas questões. Mas por que a gente fala em família? Devido à importância que ela tem. Porque, sob o ponto de vista psicológico, todo o crescimento e desenvolvimento físico, individual, psíquico, social de um ser humano passa pela família, depende e é influenciado pelas relações familiares. E não precisamos trazer aqui nenhuma estatística de conhecimento da mídia e de qualquer informação que lhes chegam, da dificuldade afetiva de muitos indivíduos criados longe ou afastados da família. De indivíduos que não tiveram afeto de pai e mãe ou respeito de pai e mãe. Então a família, os laços afetivos ali trabalhados, os laços afetivos emocionais ali trabalhados vão marcar um indivíduo para o resto da vida. E é uma verdadeira arte de convivência, porque nós vamos ter que conviver com pessoas diferentes entre si. Mas são esses primeiros vínculos emocionais que criamos, que nos dão força de sermos o que somos, ou, devido a uma instabilidade, sonegar meios para que o indivíduo cresça, desabroche, seja melhor de tudo que ele poderia ser. Então, esse vínculo familiar é importante. Não embarquem nessa conversa de que a família é uma instituição falida. É a mola propulsora do equilíbrio social. E quando nós vemos isso, a gente chega na nossa doutrina espírita e dá uma olhada lá no que diz a questão 714 do Livro dos Espíritos. E ele nos coloca que os laços de família constituem uma lei da natureza. Lei da natureza! Então, esse modismo social de dizer que a família está fora de moda
é um contrassenso contrário à lei da natureza. Logo, vai gerar sofrimento todas as vezes que nós nos indispusermos contra uma lei da natureza e atentarmos contra ela. Então, diz os Espíritos, quis Deus que por essa forma os homens aprendessem a se amar como irmãos, porque na família nós estamos circunstancialmente como filhos, como maridos e primos, mas acima de todas essas circunstâncias, nós somos irmãos porque temos uma paternidade comum, que é Deus. Embora nossa materialização não vislumbre que aquele que está ao meu lado é meu irmão, não vejo nele vínculo carnal nenhum, não me interessa. Isso demonstra como estamos longe da compreensão da lei de Deus. Então, também diz na questão 775 do Livro dos Espíritos que para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços familiares é a recrudescência do egoísmo. Quando eu desprezo, eu menosprezo, eu não alimento, eu não cuido, eu estou lançando a semente na sociedade da desarmonia, do sofrimento, do desleixo, da menos-valia, porque nós vamos voltar a um estágio primitivo. Então a família é a esperança de uma humanidade melhor. Se eu tratar aquele ser humano que está nesse contexto familiar de forma melhor, de forma mais equilibrada, lançar neles as sementes da pacificação, do respeito, da paciência e da tolerância, todas as virtudes que nós queremos ver nos outros. Mas eu lanço essa semente em mim e deixo ela brotar. Eu, como pai de família, como mãe de família, como avós que estão dirigindo a vida dos filhos nessa nossa sociedade com grandes dificuldades familiares. Às vezes são os avós que serão os norteadores dessas crianças. Então a doutrina espírita apresenta a família como um instituto abençoado. Abençoado. Porque ali se encontra um grupo de espíritos necessitados. Necessitados porque nós não somos perfeitos. Nós temos dificuldades. Como não perdoar aquele que tem tanta dificuldade quanto eu e eu me arvoro no direito de dar um modelo como se fosse o ideal? Então é uma instituição abençoada. Temos espíritos necessitados, todos temos compromissos entre nós. Não reencarnamos por acaso numa família. E ali são compromissos inadiáveis, na medida em que a Terra está caminhando por um processo de harmonização, que determinadas situações, aberrações, dificuldades, dores, têm que ser resolvidas, têm que ser entendidas, reparadas. E esse reencontro na família é a possibilidade de reparação. Não desprezem a oportunidade que vocês estão tendo agora, que nós estamos tendo agora, de estar naquela família, apesar das dificuldades. Não são as dificuldades deles, são as nossas dificuldades. Porque somos muito, muito parecidos. E a reencarnação nos dá essa possibilidade de estarmos ali convivendo, tendo oportunidade de reparar. E vejam que a reencarnação, ela vai gerar o progresso, porque quando nós iniciamos o nosso processo como seres espirituais na categoria hominal, nós chegamos nessa condição simples e ignorante no sentido de não ter experiência, não ter ciência, não ter conhecimento, e nós vamos nos aperfeiçoar em cada encarnação. E aí entra o papel educativo da família, porque se tudo der certo, eu vou ser recebido num ninho familiar, com um pai, com uma mãe, para me orientar, para me encaminhar. Então vejam como é grave quando um pai e uma mãe rejeita, não encaminha, desencaminha, é indiferente. Aquele compromisso se torna superlativo. Na questão 132 nos diz que o objetivo da encarnação é fazer o espírito chegar à perfeição.
e para tanto ele tem que viver uma experiência corporal. Eu sou levada a uma experiência corporal e tenho, na minha fragilidade de bebê, ser protegido, amado, amparado. Então esse desenvolvimento intelecto-moral se inicia na família. É fundamental. Quando eu sou bebê, eu estou à mercê, porque preciso ser alimentado, preciso ser cuidado e protegido. Quando eu cresço, caminho com as próprias pernas, por que eu viro as costas? Por que eu já não compreendo? Por que eu me revolto? Falta uma visão maior, uma compreensão maior de qual o papel que aquele grupo está representando no meu processo evolutivo. Então a família diz, é uma instituição divina com a finalidade de estreitar laços afetivos e exercitar o amor. Aqui começa o problema, ou prossegue o problema, na medida em que eu trago situações em que eu estou ali para reparar, arrumar, consertar, e deixo prevalecer as minhas mágoas, as minhas dores, porque eu vejo as minhas razões nesse único momento. E esses laços afetivos que precisam ser construídos, reconstruídos, emendados, curados, não é compreendido. E aí não há o perdão. Quando eu amplio a minha visão de que eu não sou isso aqui agora, eu já tive uma vida antes, trago virtudes, mas também trago defeitos, e preciso desse processo para alijar de mim as minhas dificuldades, e ali é o laboratório, eu já vou olhar com forma diferente para aqueles que vão contribuir para o meu processo. Por isso que a nossa encarnação naquela família não é improvisado, não há improvisação. Eu não queria estar na família, mas tu precisa estar nessa família. Essa família não é a minha família. Pode não ser a família espiritual, mas no teu processo de reencarnação, ali tem componentes, elementos, fatos que precisam estar atentos, porque foi planificada essa reencarnação, com base na lógica e na moralidade e nas possibilidades daquele indivíduo para aquelas necessidades ali. Nós estamos nessa encarnação sob a orientação de benfeitores espirituais, porque lá no plano da imortalidade eu tenho o exercício do livre-arbítrio, mas relativo. Porque se eu já tenho conhecimento, já tenho possibilidades morais, e tenho que reparar, e tenho que amar, e tenho que perdoar, e tenho que desenvolver virtudes com aqueles indivíduos dos quais eu tenho dificuldades, eles vão me auxiliar dizendo, vá até eles, faça o que precisa ser feito. Ame, ampare, proteja, esclareça, faça a sua parte, se libere desse ônus. Então, até esses detalhes que parecem não ter sentido, como sexo, classe social, cor, tamanho, enfim, tudo é num detalhe para que você tenha as possibilidades de sair vitorioso. Mas quando eu só enxergo eu aqui e agora, e as minhas razões de orgulho e vaidade, tudo isso desaparece e eu menoscabo essa experiência e passo a atacar a minha família, a não perdoar, a ser impaciente, a ser intolerante. Então, alguns vão dizer assim, mas a minha família, eu amo a minha família, todos nos damos bem. Alguém há de dizer, não, lá na minha é muito mais difícil. Mas tem um capítulo 14, lá no item 8, que esclarece sobre os itens das relações corporais de parentesco. Nos dizem eles que quando encarnamos com seres espirituais que depois voltam à carne, mais próximos de nós, e são espíritos simpáticos, é uma maravilha. Todos se amam, todos se apoiam, todos
interagem, pensam da mesma forma, se somam, se ajudam, são solidários, mas como nós ainda vivemos num planeta de provas e expiações, grande parte das relações são relações difíceis, porque nós ainda não detemos todas as virtudes e precisamos voltar com aqueles espíritos que nós temos que acertar algumas antipatias, algumas dificuldades, nossas e deles, não é só deles, nossas e deles. Então ali às vezes viemos em situações de antagonismo, mas porque Deus quer me castigar? Ou porque Deus está me dando uma oportunidade de aprender, de refazer, de reconstruir, de melhorar, de exercitar virtudes que me faltaram lá quando eu convivi com essas pessoas? Então, compreendendo essas experiências diferentes, compreendendo que o nosso processo evolutivo não é igual a todos, esses conflitos e essas dificuldades são todas decorrentes do meu estado de imperfeição, eu vou ter um olhar mais humilde dentro das relações conflituosas que possamos estar passando dentro das nossas famílias. E como não nos fazermos perdoados mutuamente em ambos os sentidos? Não detemos a perfeição. Então, quando a gente tem esse olhar sobre a reencarnação, sobre o objetivo da reencarnação, e que nós, mesmo numa relação difícil, estamos tendo oportunidade de reconstruir, nós vamos compreendendo que temos sim responsabilidades com todos aqueles indivíduos que fazem parte dessa família agora. Então esse estado que às vezes a gente se deixa ficar durante meses, às vezes anos, às vezes até o fim da encarnação com mágoas, desavenças, desconfianças, está deixando ou virando as costas para grandes oportunidades de refazimento. E quando é amor, entendimento e respeito, imagina o progresso que estamos todos juntos fazendo dentro dessa família. Então, olhando sobre o prisma da dor e da dificuldade que alguns possam estar vivendo, nós temos ali uma oportunidade de reconstruir relações. E às vezes estamos deixando para outra e para outra e para outra encarnação. E quem sabe essa é uma encarnação em que eu já virei as costas mais de uma vez para essa questão que precisa ser resolvida. Então, nessa reconstrução, o perdão é fundamental. E mais do que isso, ele é um ato de caridade, porque eu também gostaria de ser tratado sob o ponto de vista da caridade, que está lá na questão 886, de ser tratado com benevolência, com uma boa vontade em relação a mim, as minhas dificuldades, as minhas limitações. Por que não dar esse tratamento também ao outro? Sim, porque a regra é de ouro. Fazei ao outro o que gostaria que fizesse. Por que nós não somos indulgentes com as imperfeições alheias como se nós fôssemos o formato ideal da perfeição? Queremos ser tratados com indulgência. Reclamamos isso quando não recebemos esse tratamento. E aí chegamos no perdão, que é grande dificuldade da maioria. Vocês veem que há uma graduação ali da benevolência, da boa vontade, da indulgência até a questão mais gravosa, que é o perdão. Então, como é fundamental entendermos que o perdão na família se constrói ao longo do tempo por essas atitudes que vai do mais simples ao mais complexo, da benevolência, da indulgência, até chegarmos nesse grau maior do perdão. E essa reconstrução das relações familiares, dos conflitos, quando nós conseguimos ser benevolentes ou indulgentes, nós estamos num ato de caridade construindo, reconstruindo relações, e entendendo que as nossas imperfeições, que poderiam colocar tudo a perder, é um instrumento de aprendizado para eu estar me quitando,
aprendendo, evoluindo, crescendo, inclusive com aquelas dores. Então lá no capítulo 10, na questão 4, fala do perdão e a misericórdia, porque ele fala do esquecimento, o perdão das ofensas no esquecimento. Não ficar jogando na cara toda hora, lembrando, porque tu me fez, porque agora nunca mais seremos o mesmo, se cristalizar no rancor. Ódio e rancor denotam alma sem elevação, nem grandeza. O esquecimento da ofensa é próprio de alma elevada, que paira acima dos golpes que recebe. E num planeta de provas e expiações, onde a maioria dos homens ainda tem tremenda dificuldade, os golpes são muito mais a miúde do que a gente gostaria. Mas não é só o receber. E quantas vezes nós desferimos os golpes? Não estou falando em golpe e ataque físico por uma má palavra, por uma indiferença, por uma frieza, por um fazer que não viu. Não é outros meios também de ferir? Também é. Geram dor? Sim, geram dor. E precisam ser perdoadas. Então, com que direito nós reclamamos o perdão das nossas faltas, seja de que graduação for, se nós não perdoamos, na reciprocidade dos fatos, as faltas cometidas contra nós? Principalmente dentro da família, onde nós vivemos, convivemos, habitamos, coabitamos, interagimos muitas horas dos nossos dias. E muitas vezes durante uma vida inteira, e só vamos nos separar no momento em que o corpo desce à sepultura. O que eu fiz nesse tempo que eu estive lá? Alimentei o rancor o tempo inteiro? Fui indiferente? Isso depois aparece em forma de dor. E é nesse momento que nós temos que trabalhar em nós o auto-perdão. Porque quando nós compreendemos que somos espíritos, aprendizes em processo de crescimento e que é uma busca de evolução através do exercício na família, na sociedade, eu vou ter uma compreensão maior, um conhecimento maior da minha verdadeira identidade, porque eu não sou a perfeição que eu achava que eu era, porque eu gero dor, gero sofrimento e recebo pela lei da causa e efeito aquilo que me fará despertar a consciência. Então, o auto-perdão, nesse caso, de se auto-reconhecer como um ser limitado, mas que também trabalha para o seu progresso, é fundamental, porque é um desafio. E quando nós nos flagramos numa situação de equívoco, de erro, às vezes, para alguns que já despertaram a consciência, a culpa aparece sinalizando: tem uma coisa errada, não devia ter sido feito assim. Mas aonde eu começo a progredir? Quando eu só fico na culpa? A culpa, ela é contraproducente, ela é um alerta. Mas se eu me focar na lição que aquilo quer dizer, eu começo a aprender. Então eu vou me focar na correção do erro. Eu tenho maior probabilidade de criar um caminho novo que chegue ao perdão. Se eu não ainda tenho condições de perdoar, boa vontade, indulgência, até que eu tenha fortaleza moral de efetivamente perdoar. E vejam que essa questão do perdão, ela está relacionada ainda com uma questão fora do plano físico. Porque essa passagem de Mateus, quando Cristo diz: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, convivendo nessa encarnação, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não entregue ao ministro, e o ministro, e não sejais metido na prisão. Aqui, ele já está nos mostrando a consequência dos ódios, dos rancores, que também são muito alimentados na família e prossegue depois do plano espiritual. E pode ser
porque nós já trazemos isso de outra vida, não resolvemos nessa e acirramos os ânimos. Pode ser por questões banais, muito comuns hoje em dia, pelo apego material na divisão da herança. Porque tu ficou com mais colherinhas do que eu. Eu queria aquele livro da mamãe, você ficou com ele. Pode ser banalidade, mas pode ser coisas mais graves. Então, esse perdão, que não precisa ser só sobre questões materiais, pode ser por questões afetivas. Porque papai protegia mais você, você foi mais beneficiado durante toda a vida, você foi protegido, eu era o preterido. E N outras questões. E isso, se não for resolvido agora, vai gerar perseguição, porque ninguém vira anjo porque desencarnou. Vai passar por outro lado ainda cheio de rancor, cheio de ódio. Nós não vamos nos livrar de alguém que nos persegue em vida, estando livre do corpo físico, mais facilmente nos alcança. Então, as relações familiares é o laboratório ideal para trabalhar essas relações e não deixar que elas fiquem crônicas numa situação e que passe para outra vida, gerando perseguições e dores. E é por isso que quando Jesus diz: reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é só para apaziguar as discórdias dessa existência atual. Ele está pensando e está nos avisando para que não se perpetue até para as próximas encarnações. E vejam que aqui nós sentados, buscando esses esclarecimentos sobre a necessidade do perdão, ela terá uma consequência futura num desdobramento maior. Porque quando nós não havíamos parado para pensar nessa questão, sobre esse ponto de vista, nós poderíamos nos isentar dizendo: eu era ignorante, eu não sabia disso, por isso eu agia dessa forma. Mas olhe o que lembra Kardec com essa alerta que está lá no capítulo 18. Agora eu já não posso mais dizer que eu não sabia. Porque ele diz: muito se pedirá a quem muito foi dado. Essas palavras indicam que aquele que muito sabe tem maior responsabilidade. Nós somos responsáveis por aquelas relações que nós alimentamos para o bem ou alimentamos para o processo destrutivo. Ah, mas ele não me ama, ele não me perdoa. Quem está responsável pelo meu crescimento sou eu. Quem tem que aprender a perdoar, a amar, e o verbo é aprender a amar. Não está te dizendo: ai, eu tenho que ser amado. Ele está dizendo que eu tenho que amar. Praticar o amor. O egoísta pensa só: eu não sou amado. Mas tu sabe amar? Tu exercita o amor? Temos que perdoar. As pessoas querem ser perdoadas, mas ela pratica o exercício do perdão, que tantas vezes ela fala quando reza o Pai Nosso. Então, essa responsabilidade, comparado aos que de nada ou pouco sabem. Nesse sentido, quem quer que conheça os preceitos do Cristo, nosso modelo e guia, e não os pratica, não os aproveita para o próprio adiantamento, torna-se certamente culpado. A palavra é essa mesmo, o forte está lá no Evangelho. O culpado é aquele que, conhecendo, não faz o correto. Porque nada poderá alegar em seu favor no tribunal da própria consciência. O tribunal é da consciência, gente. Não é o tribunal de juiz togado, de pessoas que vêm nos acusar. Não é esse o tribunal, que é muito trabalhado em algumas seitas religiosas, como se alguém viesse apontar o dedo. É a minha consciência que vai indicar aonde eu não agi corretamente. Aos espíritas, pois, muito será pedido, porque muitos esclarecimentos têm recebido. E não podem alegar ignorância, mas, em compensação, aos que houverem aproveitado, muito será dado. Então, nós estamos
começando a compreender, ou se já compreendimos, agora temos a obrigação de colocar em prática, que o perdão nas relações familiares, ele constrói o caminho de paz. E é por isso que alguns de nós talvez não tenham condições ainda de perdoar, mas tem que começar esse processo. E para muitos de nós que não temos ainda envergadura moral ou força moral de perdoar, comecemos orando um pelos outros, para procurar esse auxílio, esse fortalecimento moral, essa compreensão dessa dor, essa paciência ainda que me falta, para quem sabe, né, depois de trabalharmos essas pequenas passos, chegamos a um estágio maior, que é o amor. E para algumas famílias tão conflituadas, talvez não seja nessa existência que venhamos a nos amar. Mas se nós aproveitarmos essa existência agora para nos aceitarmos, nos respeitarmos e já trabalharmos virtudes como paciência, amizade, tolerância, nós estamos em franco processo. O que nós não podemos é ficar adiando indefinidamente, porque significa adiar a minha própria paz. Porque enquanto eu tiver esta questão pendente na minha consciência, eu não vou ter a paz possível. Porque vai estar aquela luz amarela soando, dizendo que tem uma pendência. Então, se a gente já conhece, já sabe que os primeiros exercícios que uma pessoa aprende nessa vida terrena, que é o perdão desde a tenridade, desde que a criança é pequena, desde que ela começa a se entender como pessoa no mundo, é ali que nós estamos no processo educativo desse espírito. As famílias não podem só pensar que educar uma criança é dar comida, bebida, não está doente, está vestido, mandou para o colégio, sabe ler e escrever. E a educação moral? E a educação espiritual? Nós queremos ou não queremos uma humanidade melhor? Um planeta com uma humanidade melhor? Como virar as costas para essa educação profunda do ser espiritual, cujo perdão é um dos elementos fundamentais de paz social? Então eu vou ler aqui para terminar um texto que circula aí na internet e que alguns falam que é do Papa, outros dizem que não, mas enfim, pode ser de autor desconhecido, porque família é lugar de perdão. Não existe família perfeita, nós não somos perfeitos, né? Não temos pais perfeitos, não somos perfeitos, não nos casamos com uma pessoa perfeita e nem temos filhos perfeitos. Temos queixas um dos outros, decepcionamos uns aos outros. Por isso, não há casamento saudável, nem família saudável sem o exercício do perdão. O perdão é vital para a nossa saúde emocional e sobrevivência espiritual. Sem perdão, a família se torna uma arena de conflitos e um reduto de mágoas. Sem perdão, a família adoece. Então pensem nisso, procurem dentro das suas possibilidades ético-morais evolutivas exercitar, porque é um dos pontos mais difíceis e dolorosos nas relações familiares, a dificuldade de perdoar. Então agradeço a todos, obrigado pela atenção e um Feliz Natal a todos. Obrigado. Passo a palavra para o José Paulo de novo. Obrigado, Léo. Muito bem, perdão é libertação, né? Vamos refletir. Vamos também, nesse momento, fazer a nossa prece, receber através desses benfeitores amigos, as energias, fortalecimento para a paz, harmonia, união, amor e caridade. Amado Jesus, obrigado por esta tarde. Que possamos, nesses momentos de reflexão, analisar esse tema que mexe com a família, as relações,
o dia a dia, a paciência, o amparo. Somos todos irmãos, nossa grande família espiritual. Mas tem nossos grupos familiares de encarnados. Temos nossas dificuldades. E rogamos a sua presença, Pai, nosso anjo de guarda e desses queridos amigos, para nos fortalecer, nos unir, nos instruir, para cada vez mais crescermos no ambiente familiar. Que possamos, ao retornar para os nossos lares, levar aquilo que viemos buscar, Pai. A compreensão, o ensinamento e a paz. A paz que falta muito na nossa humanidade. Obrigado por esse momento, Jesus. E cada energia dessas que toca nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual, que refaz as nossas células, renova a nossa vida. Que seja abençoado também as águas aqui expostas, para que nelas seja colocadas pelos benfeitores espirituais os fluidos necessários para cada um de nós. Assim, damos por encerrado esse encontro, agradecidos, renovados e gratos por este momento com Jesus. Assim seja.